Eu sou da APS de Sombrio e, recentemente, no mês passado, teve uma reunião mensal, e o chefe da SST, ele foi lá e, no momento, também foi apresentado na agência a experiência de Mossoró, né? As questões positivas e assim, esse conto de fadas. E eu fui uma das pessoas que questionei, porque, assim, se lá foi colocado como piloto e modelo, tinha que se mover céus e terras para mostrar que a coisa deu certo, né? Por isso a minha inquietude, por isso que eu estou aqui. Ontem eu decidi, assim, eu fico muito angustiada, porque existe um discurso e a gente não tem os referenciais da realidade, né? Então, assim, eu questionei e disse, sim, mas isso é o que acontece, vai acontecer em todas as agências a partir dessa mudança, né? Essa facilidade, esse mar de rosas, onde você não vai mais ter problemas, né? Porque você não tem mais o processo físico, então você não tem um monte na sua mesa, você tem um monte lá das tarefas, como você disse, né? Então, assim, na prática, como que os servidores têm vivenciado? Você colocou um pouco da questão de como a gente precisa olhar, né? Mas, na tua agência, eu gostaria de escutar um pouquinho, assim, olha, o real, né? Como que os colegas estão vivenciando, como estão administrando isso, quantos servidores são, qual é a realidade concreta da tua APS, do teu trabalho, desse enfrentamento, após esse tempo, porque você disse que você até ia apresentar alguma coisa dos índices, né? Então, assim, porque o discurso é esse, que não tem mais represamento, que tudo está resolvido, pela lógica, a gente sabe que não funciona, e você colocou isso. Então, como é que está isso no concreto hoje, a partir desse tempo de experiência? Primeiro, sobre como foi a utilização de força de trabalho de fora da gerência executiva durante o desenvolvimento da prova de conceito. Tá? A segunda é sobre qual o papel dos estagiários dentro desse processo, né? E a terceira é como que está sendo trabalhado os acordos de cooperação técnica, e, em ambos os aspectos, como isso está sendo construído politicamente, porque é de se imaginar que os acordos vão ser feitos a partir do círculo de relações estabelecidas pelo gerente executivo e pela direção, né, do INSS, e também como isso está sendo, se foi possível, verificar principalmente o segurado especial, qual que está sendo o tratamento a partir desses acordos de cooperação técnica. Primeiro, são só perguntas mesmo. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ana Maria, trabalho na agência do INSS de Araranguá. Eu queria que você falasse se voltou à baila o assunto analistas e técnicos, depois do INSS Digital, porque é um assunto que está meio morto e, pelo que a gente vê, o INSS Digital ele analisa. Então, eu queria que você falasse um pouco se foi falado sobre esse assunto analistas e técnicos. E se tu tem, assim, uma ideia do que, na prática, acontece com esse servidor que tem 100 processos em tarefa para cumprir. Ele vai receber um suporte, ele vai receber uma penalidade, ou ele vai... E por que deixou chegar a 100? Então, existe a possibilidade de chegar a 100, isso aí enlouquece a gente, mesmo a gente sabendo que não vai ter condições de cumprir aquilo ali, tu vai dormir com isso, tu vai acordar com isso, tu vai para o teu fim de semana com isso. Então, é muito preocupante a possibilidade de maior adoecimento do servidor só por conta dessas ideias, assim. Sou da PS de Araguá do Sul. Algumas perguntas, tá? Que já depois da explanação que eu participei da última plenária, o colega Fábio, lá de Mossoró, já esclareceu algumas dúvidas, mas daí vieram outras dúvidas dos colegas da minha agência que me perguntaram, e realmente é uma questão assim, como é que ficou o fluxo interno, tá? Ele comentou lá da questão da digitalização, e aí a autenticação, e depois a análise no GET, pelo GET e tal. E como é que fica o meu INSS, o aplicativo?
né? É feito o protocolo, as pessoas estão enviando o arquivo pelo sistema ou vai tudo lá para a fila da digitalização, tá? E com relação aos acordos de cooperação técnica, tem funcionado? Não tem funcionado? O processo chega pronto para analisar? Não chega pronto para analisar? Como é que funciona esse sistema de autenticação quando tem um acordo de cooperação técnica, se ele já vem pré-autenticado ou não? Então, são várias questões para a gente entender como que está funcionando. E, por último, como que é a estrutura da agência? Quantos scanners foram acrescentados? Daí o pessoal que aumentou? Porque a gente sabe que não tem perspectiva de investimento no resto do país. Investiram em Mossoró e o resto vai começar do jeito que está. Então, há uma preocupação bem relevante em relação a esse quesito. Obrigada. Eu estou inscrito. Me inscrevi para ressaltar alguns pontos, na verdade, que quando o Lenin traz a discussão de que a gente não pode analisar o INSS digital descolado da realidade concreta que a gente está vivendo, dessa conjuntura que a gente está vivendo, é muito, eu acho que é o foco da discussão, né? Por quê? Porque a gente está vivendo um momento um processo de destruição da previdência pública no Brasil, que começou com a extinção do Ministério, né? E agora a gente está vivendo uma reforma da Previdência para dentro, né? Costumo dizer que é a reforma interna da Previdência, né? Para a gente se adaptar aos novos moldes aí do que esse governo pensa que deve ser a Previdência no Brasil. Ou seja, enxugar a Previdência pública, enxugar o direito previdenciário da população para garantir aí, tanto o dinheiro, continuar garantindo dinheiro para os juros da dívida, que a gente sempre traz essa discussão nas nossas assembleias, nos nossos espaços de debate, como principalmente para incentivar aí o crescimento das previdências privadas, que é um setor que dá muito lucro para os bancos, para o setor financeiro. E aí, ele trouxe esse debate da terceirização de vários serviços, né, que a gente faz hoje. E aí os acordos de cooperação técnica, por exemplo, o fato de um advogado poder protocolar um benefício pelo sistema lá do escritório dele, né, que é isso que tá em jogo, significa que uma parte substancial do nosso trabalho está sendo terceirizada, porque a pessoa procura o INSS hoje, na grande maioria dos casos, para saber o direito que ela tem, para procurar o direito dela, para pegar a informação, né? O nosso público, ele não é um público esclarecido que vai só protocolar o seu benefício, já tem noção do seu direito, vai lá e protocola, sabe exatamente o que tem que protocolar, o que tem que assinar, chega com o formulário e protocola. O nosso público é um público, em grande medida, empobrecido, que não tem instrução suficiente sequer para saber que aquele direito existe no Brasil, né? Então, ele chega no INSS, um servidor público que fez concurso público para estar lá e que tem uma responsabilidade com uma política pública, está lá para receber e acolher esse cidadão e dar a orientação devida para ele. E isso vai cair na mão de um advogado que quer tirar o dinheiro daquela pessoa. Desculpa os advogados, tem algum advogado aqui, mas, em geral, o que o advogado faz é garantir que vai tirar algum dinheiro daquela pessoa, né? Então, essa parte dos acordos de cooperação técnica é extremamente preocupante, como eles estão se dando. E aí, uma coisa que aconteceu ontem, que a gente nunca se toca que terceirização já existia dentro do INSS, né? E não é só de serviço meio. O 135, ele pode ser considerado um serviço meio, mas, em certa medida, muitas vezes, ele pode servir como serviço fim. Muita gente acaba pegando orientação com um atendente de telemarketing, que é isso que é um 135, um atendente de telemarketing que não tem capacitação para dar qualquer tipo de orientação e provavelmente ganha o salário de fome, né? E ontem saiu uma portaria conjunta de reconhecimento automático de direito, concessão de benefício de aposentadoria por idade através do 135. Então, vai haver um comando de um atendente de telemarketing para aposentar uma pessoa. É disso que se trata a portaria, né? Se tiver tudo certo no CNIS. Nunca está tudo certo no CNIS. Se a pessoa tem direito de se aposentar, tem 15 anos tem 180 contribuições no CNIS, vai dar o comando para a pessoa se aposentar. E se ela tivesse direito de ter um cálculo mais vantajoso do que aquele que está aparecendo lá
de acordo com o CNIS dela, né? Se ela tivesse direito de um outro tipo de benefício, que, por óbvio, o atendente de telemarketing não tem noção, né, que existe. Então, é muito preocupante, é uma terceirização descarada das nossas atribuições, né, é uma dilapidação dessa política pública. E aí tem várias outras questões que são muito pertinentes, que tem muita gente que fala, não, o INSS digital é para melhorar, né, as nossas condições de trabalho, porque a gente não vai ter mais contato com o segurado. Como assim, gente? Né? A gente acaba aceitando, aí eu digo a gente numa forma mais total, mas eu não aceito, né, essa ideia de que não ter o segurado na tua frente é algo bom, né, de que não atender a população é algo bom, né? Por que a gente aprende isso? Porque, em geral, a gente está sobrecarregado de trabalho, a gente trabalha em agências em condições horríveis, né, com layouts extremamente prejudiciais à nossa saúde, com 400 pessoas falando ao mesmo tempo, e a gente acaba criando, né, um ranço do atendimento ao público. Mas se a gente parar para pensar, qual é o objetivo da política pública que a gente trabalha, se não atender, né, e orientar a população e garantir o direito daquela pessoa que está na nossa frente? Então, é muito prejudicial que a gente ache benéfico se livrar do segurado, né? É uma preocupação, uma grande preocupação que eu tenho também. E aí, trazem também como um dado positivo, né, que você vai poder dar conta, você vai poder, por exemplo, a questão do teletrabalho, né, você vai poder organizar melhor o seu horário, né, vai melhorar suas condições de trabalho. Na verdade, o INSS digital está sendo pensado pela categoria para melhorar, né, a dinâmica de trabalho, quando, na verdade, se fosse objetivo da gestão valorizar o trabalhador, valorizar as competências do trabalhador do INSS, né, desse servidor que vai estar aí nessa nova dinâmica, a gente já estaria discutindo adicional de qualificação, a gente já estaria discutindo uma carreira decente, que não fosse só uma progressão de acordo com o tempo, como a gente tem hoje, que a pessoa trabalha 15 anos e acabou a progressão de carreira dela, né? A gente não estaria recebendo um corte das gratificações, como aconteceu na semana passada, né, das chefias de benefício, que são uma função, muitas vezes, essenciais nas agências, principalmente nas agências grandes, né? Então, é um corte de 70% dos valores das gratificações, né? A gente ia estar discutindo avanços na valorização da carreira e não retrocessos. Então, é uma grande armadilha a gente achar que pode ser qualquer tipo de valorização. E aí a realidade que a gente tem, né? Saiu uma nota técnica recente também do INSS, mostrando a realidade do quadro, né? A gente tem 26 mil técnicos, aí eu peguei os dados só dos técnicos, né? que é o grosso. A gente tem 26 mil técnicos ativos, sendo que 11 mil estão em abono permanência, e de 2012 a 2017 foram 5.600 vacâncias, seja por aposentadoria, seja, né, por ter saído mesmo da carreira. Então, a gente tem um futuro de desestruturação da política pública. E o INSS digital vem com esse discurso, não, tá ruim, vai ficar pior, então a gente tem que se adequar, quando, na verdade, não coloca em xeque o problema real da estrutura, né? A demanda, ela continua a mesma, você está só transformando a demanda física em demanda digital e precarizando o trabalho que a gente deveria estar prestando para a população, né? Prejudica para os servidores e prejudica para a população. Eu sou Lindolfo, APS de Lages, eu trabalho no MOB, e eu fico contemplado com a pergunta da Natália, mas eu só queria complementar essa questão da cooperação técnica. Quando tu diz advogados, João, eu costumo chamá-los de atravessadores, nem intermediários são. E não necessariamente advogados, porque tem uns que se apresentam como contadores, tem outros que se apresentam como se fossem advogados, e tem a gente até que se apresenta como servidor da Previdência lá na porta da APS para dar entrada em benefícios para as pessoas. A minha preocupação é com relação ao feedback que será dado a esses documentos que serão digitalizados e apresentados por terceiros, que, do meu ponto de vista, não tem nenhum comprometimento com a Previdência, a não ser com o bolso do aposentado. Uma das perguntas, na questão do layout, né? A gente hoje tem uma dificuldade muito grande nas APS. Eu sou Cleusa, trabalho na APS de Palhoça, aqui a Jex Florianópolis,
E a gente tem um problema sério na agência, que é a questão do layout. Já foi feito um levantamento conjuntamente com o sindicato, feito várias críticas, porque a gente tem uma escada, né, onde fica tipo um mezanino, né, na realidade. Fica uma parte de cima, onde se faz a liberação de pagamento, enfim. Hoje está assistente social, e que não pode atender esse segurado nesse local. Não temos uma rota de fuga, né, porque a agência ela é uma agência que você entra e, se acontecer qualquer coisa ali, você não tem para onde sair, porque só tem uma única saída. Até hoje, né, no início de mês, eu acho, se eu não me engano, maio, bom, vai sair a verba para fazer a estrutura do layout e a mudança da reforma aqui na PS. Até hoje não aconteceu. Então, o que eu pergunto assim, e diante disso, o sindicato esteve lá, fez uma consulta, a própria gerente, não, o sindicato tem que estar junto, né, nisso, para que a gente possa fazer essa reforma imediata aqui nessa PS, que não está tendo condições, e isso também com o psicólogo e tudo mais, fazendo, né, toda uma avaliação com os servidores. E aí a gente se preocupa com isso. Quando você fala na qualidade de vida, né, dos trabalhadores, na questão do próprio layout, na agência, como é que vai funcionar isso? Teve o debate aqui, a apresentação do projeto digital, né, pela gerência, que foi, se eu não me engano, foi quando isso? Foi agora, né? Terça, né? Aí apresentou que vai ter um polo aqui em Santa, né, assim, a nível dos 3 estados vai ter um polo. E um dos polos vai ser aqui na PS do continente, para abranger as gerências aqui. Como é que vai funcionar isso? Né? Hoje os colegas não estão aqui porque não é porque eles não querem, não. É justamente pela demanda que eles têm que dar conta. O agendamento não foi suspenso, nem na terça e nem muito menos hoje, né? Porque continua lá os agendamentos. Não, como é que eu vou? E aí, né, esse segurado eles vão estar na agência. Enfim, a questão do quando tu coloca na questão, justamente aqui os colegas já abordaram essa questão dos convênios, né, dos contratos aí com a OAB, se falou muito no Correio, se falou muito, né, na questão dos convênios, como é que ficam os demais trabalhadores que não estão em lugar nenhum, né, não estão conveniados com nada. Você me mostrou aqui, né, nessa apresentação que a agência continua cheia. Qual é o quantitativo da população em Mossoró, né, com a realidade? E por que isso não foi implantado ainda em São Paulo e Rio de Janeiro, que são os maiores capitais? Os colegas, assim, a gente conversando, e aí é justamente esse contato, né, que a gente tem o contato físico com o colega, seja ele para tirar uma dúvida, seja ele para uma brincadeira, seja qual for, mas a gente está tendo contato ali hoje. Quando você coloca... e isso foi colocado também nesse debate, é que vai ter uma sala com toda a estrutura, né, física, para aqueles trabalhadores trabalhar. Porém, não vai ter mais o contato. Eu com o São Paulo não vamos ter mais o contato. Então, como é que significa, o que significa isso? E eu até gostaria que a representante, inclusive, né, que tem uma colega nossa que está aqui, e que trabalha na questão da qualidade de vida dos trabalhadores, e que fez o levantamento, e que até hoje a gente não recebeu essa resposta, qual é a realidade de cada trabalhador em cada PS? Como é que está a pressão dele? Como é que está a qualidade de vida dele? O layout, as nossas cadeiras são péssimas. O segurado chega para nós e diz, isso é cadeira que vocês se sentam? Porque a gente vive trocando de cadeira velha. Levaram um monte de cadeira para a gente, mas tudo cadeira que já estava usada, de outras APS que fechou, enfim. E aí a gente tem uma agência aqui que está fechando. Ou seja, como é que vai ficar esses trabalhadores que trabalham na região? Para onde elas vão? Elas vão voltar para a GEX? Enfim, da mais próxima da realidade do trabalho dele. E a questão do próprio projeto, né, do digital, o agendamento virtual. Né? Como é que vai ficar isso? Hoje se dá conta de 6 a 4 a 5 processos. É a demanda das agências. E aí o virtual não me mostra isso. Né? Então, colega que se dispõe a trabalhar no sábado e domingo, né, para dar conta disso, isso vai ser um absurdo. Então, a gente precisa, sim, estar participando desses debates, se esclarecendo, porque a realidade, uma coisa, sabe, assim, a gente tem uma realidade da linha meio.
Mas quem está lá na PS, recebendo todos os dias dos segurados, eu não posso excluir aquele segurado do atendimento. Sabe como é que vai se dar isso? A questão do próprio layout na agência, estou falando de uma agência que eu conheço e que estou vivenciando lá. Vai ser hoje estagiário, como é que vai ficar esse estagiário na questão da própria... tá recebendo esses processos, digitalizando, sendo que é o servidor que vai ter que dar o carimbo lá como confere com o original. Sabe? Então, assim, é tudo isso. E a questão, assim, o que se colocou lá nesse debate e que me chamou muita atenção foi a concessão de benefício 42. Nenhum momento se colocou na questão do LOAS, na questão dos demais benefícios do 31, não vai entrar, mas não tem um prazo. A questão do próprio 41, agora saiu a portaria, está aí, está dado. Né? Enquanto que o benefício B41, que são as aposentadorias por idade, que são aqueles carnês imensos que você tem que estar ali conferindo, um por um, aquele que não entrou, sabe? Aquele que ele não perdeu a carteira, aquele que pegou a enchente. Como é que ele vai comprovar essas contribuições para a Previdência? Então, isso realmente nos preocupa e muito. Né? Então, nessa realidade que está se colocando e se apostando, né, que vai ser uma coisa boa, mas boa até que ponto? Né? Boa para a estrutura do INSS e não para os trabalhadores. E nós somos seres humanos, não somos máquina. Então, eu gostaria que o colega colocasse mais sobre essa questão da qualidade de vida mesmo dos trabalhadores. Assim, essa questão do INSS digital vai acontecer de um jeito ou de outro, né? E, a princípio, parece que vai acontecer de qualquer jeito. E, então, eu tinha uma pergunta para fazer, porque, assim, há alguns dias, o gerente executivo aqui de Florianópolis esteve lá na agência por umas questões internas que a gente está passando lá, e ficou agendada uma reunião para a próxima terça-feira para ele colocar como vai ser o INSS digital aqui na gerência de Florianópolis. Ele adiantou que vai existir uma equipe de mais ou menos 15 a 17 pessoas que vão absorver os processos da Grande Florianópolis, que vão ser analisados aqui na gerência executiva. E que as agências, então, iriam recepcionar os processos e cada servidor teria, em média, 15 minutos, que parece que para eles é o suficiente para fazer a digitalização, enfim, né, juntar os documentos para encaminhar para esse grupo de trabalho. Mas a pergunta é a seguinte, lá em Mossoró, vocês já têm a noção prática de que o INSS digital não é essa realidade, ou não está dentro dessa realidade que o INSS está colocando para a gente. Vocês já discutiram lá uma maneira, eu vou fazer um parênteses aqui, tu colocou que a solução hoje seria uma solução política, isso a gente já entendeu, eu acho que a maioria concorda com isso. Mas já existe lá uma conversa entre os servidores que já identificaram que o INSS digital não funciona como eles vêm colocando isso para a gente, e se já tem alguma conversa em relação a uma solução prática que nós, enquanto servidores, categoria, enquanto pessoas que pensam dentro do INSS, já podemos estar fazendo isso nesse momento, antes mesmo dessa política, né, de propaganda desse INSS digital vem à tona, porque eu e a colega aqui, a gente estava vendo agora, a gente entrou ali no Play Store do celular dela, e a gente viu que dá para baixar vários ícones hoje do INSS. Inclusive, se tu tiver uma senha, tu pode fazer tua contagem de tempo, né, dentro desses aplicativos que tem ali. Ou seja, o INSS está vendendo uma propaganda de que a pessoa em casa, daqui a pouco, pode pedir aposentadoria pelo celular e alguém, em algum lugar do país, vai entrar no próprio aplicativo e vai conceder o benefício. Né? Isso é uma mentira, a gente sabe, a gente está vendo aí que as pessoas não estão vivenciando isso. Né? Claro que ninguém mais tem telefone analógico, mas para conceder um benefício no celular está difícil. Então, assim, será que já existe uma maneira, antes, porque quando, deixa eu voltar lá no gerente executivo, quando ele chegar lá terça-feira, seria interessante a gente dizer para ele, cara, isso não funciona. Ele, como que não funciona? Não funciona, não funciona lá em Mossoró por isso, por isso, por isso. E a gente tem até uma proposta, nesse momento, uma proposta prática para tentar melhorar isso, melhorar no sentido da categoria, estar melhor com isso. Né? Porque é muito estranho a gente trabalhar num lugar onde tem uma parede que divide quem digitaliza e quem analisa o processo. Eu acho que isso não é o caminho do futuro nem digital. Valeu? Obrigado. Eu queria perguntar sobre o atendimento espontâneo. Como que fica ou não fica na agência?
E também sobre os polos de análise, né? O que eles estão utilizando é que se formam polos nas regiões e que isso não vai demandar diárias, que os próprios servidores, os próprios servidores vão nesse polo de análise por região despachar os processos sem diária, o que não diminuiria o custo, se isso efetivamente está acontecendo. Sobre a autenticação, como que funciona? Existe uma assinatura digital? E também se todos os processos estão já dessa forma digital, exemplo do B87, e aí como que fica da parte de avaliação social e avaliação médica? Desde que começou essa história do INSS digital, a gente tem feito pensando algumas coisas, como é que seria isso, né? E aí a gente começa a rever um pouco até da função da Previdência mesmo. Quando você transforma o atendimento físico, presencial, num atendimento, né, digital, assim, a grande questão uma das maiores questões que eu vejo no INSS digital quando você não tem mais, você não está mais prestando o trabalho que é o fundamental da Previdência, que é a inclusão social. Porque hoje, quando um segurado chega na tua frente, se ele não consegue B42, você dá como possibilidade outras alternativas para esse segurado, né? Primeiro, você fica 5, 10 minutos para ouvir o segurado, porque você, junto com ele, vai decidir a vida dele, né? Onde ele ficou 30 anos pagando, 30 anos criando uma expectativa, né? E a Previdência ela é uma política deveria ser, pelo menos, né, de inclusão social. Eu acho que o INSS digital ele vai nessa linha de exclusão digital, né, ou para mostrar a incompetência do Estado, né, a incompetência nossa de prestar esse serviço, né, de incluir, né, esse trabalhador. E aí privatizar e precarizar. Então, acho que a inclusão social perde o sentido, né, quando você faz esse tipo de atendimento. Lá em São José, os colegas estão ali, vão lembrar, a gente começou, acho que lá em 2012, né, Marcelo, quando a gente fez aquela proposta de layout, lá da agência de São José, quando eu trabalhava lá, qual que era a proposta de layout? Era que nós mudássemos as baias, que hoje são baias, né, pode-se dizer assim, porque a gente é gado, né? Então, são baias de atendimento. A gente estava querendo colocar mesas onde o segurado entrasse na agência e pudesse transitar pela agência, né? Normal, assim, chegasse na nossa mesa, tivesse trânsito dentro da agência, porque a gente acha que o segurado é gente, é pessoa, é trabalhador. A gestão nos engoliu com isso, porque a gestão acha que o segurado ia nos bater, porque, né, até uma frase do Marcelo, trata o segurado como cachorro, ele vai te morder, com certeza, né? Então, lá em 2012, a gente já pensava num atendimento mais humanizado, né, de atendimento mesmo, de incluir essa pessoa dentro dessa política, né, de previdência social. E, enfim, nós tivemos que mudar todo o projeto, adequar esse projeto. Eu acho que ele tem mais de 100 páginas e está engavetado lá na gerência ou na superintendência. Enfim, parou. Então, a gente está sempre tentando remar contra essa maré, né, de privatização, de precarização. Então, essa é uma questão assim, que a gente tem que pensar. Vai ser bom? O INSS digital está aí, não tem mais como a gente... É um caminho sem volta? Pode ser que seja um caminho sem volta. Mas a gente tem que fazer com que esse caminho seja... que ele não perca, que a gente não perca a nossa missão, né? Grande missão nossa, enquanto trabalhador da Previdência, de que fazer com que esse trabalhador, depois de 30 anos, consiga, né, ter uma possibilidade de descanso, né? E aí, por outro lado, tem essa questão da digitalização pelos estagiários,
E aí, assim, além de toda a precarização, porque são trabalhadores que vão ter que trabalhar 4 horas ganhando R$200, então é uma coisa que a gente já, né, nem não consegue absorver essa ideia, mas enfim. Não são, se são estagiários, a gente tem que partir do princípio, não são trabalhadores que estão acostumados a manusear, por exemplo, uma carteira de trabalho. Né? Hoje a gente está dentro do INSS, todo dia no guichê, pegando carteira de trabalho, tu bate o olho e fala, tem rasura, né? Isso aqui está meio complicado, tá? Então acende um alerta vermelho ali, tu faz uma pesquisa. E aí, como é que vai ser isso no INSS digital, né? Aí, pelo fluxo ali que foi apresentado na terça-feira, na reunião que a gente participou, vai passar, né? O trabalhador ele vai fazer a digitalização, vai passar por um servidor para autenticar, né? Mas, assim, que critérios, qual é a dinâmica, a rapidez com que ele vai ter que fazer isso e mandar esse processo já todo digitalizado para quem está lá na sala lá de análise. Se eu estivesse na sala de análise, eu confesso, eu teria muito medo. Porque hoje a gente sabe, tem um monte de servidores aí respondendo processo, né? Ou por erro, ou por fraude mesmo, né? Então, se estão respondendo processo por erro, as possibilidades de você errar lá, quando você tem só umas cópias na mão para decidir a vida de uma pessoa, isso é complicado, assim, né? Então, a gente queria saber agora, depois que essa experiência em Mossoró ela já aconteceu, né? Já passou um tempo, como é que tem sido isso? Né? E qual tem sido, de fato, a vazão, a resolutividade dos polos de análise. Tanto a análise, assim, porque a intenção aí é agilizar e desrepresar, porque tem muita demanda, muito processo represado dentro da agência. Então, a gente sabe que tem o setor de análise dentro da agência. Só que o atendimento, como vai ser rápido, né? 15 minutos, tu vai pegar aquilo tudo. Então, o concessor na agência ainda, ele vai ter mais tempo para, né? Subentende-se que terá mais tempo para analisar. Mas então está atingindo esse objetivo mesmo, assim, a resolutividade, ela está sendo tão grande que está fazendo por merecer aí todo esse empenho, né? De tirar o segurado das nossas longarinas e deixá-los em casa, porque antes, quando a gente fez a agenda, a gente tirou da calçada e botou ali dentro, né? Ou em casa. Agora a gente vai tirar ali da longarina, que não, né? Só que não, porque tu já mostrou a foto ali, a agência estava lotada. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Eu sou o Jailson, trabalho na PS Rio do Sul. E lá na nossa gerência de Blumenau, ele baixou um memorando, né? Tentando já se antecipar ao INSS digital. Basicamente, ele quis se adequar antecipadamente para quando vier o INSS digital a gente ser os primeiros. E foi isso que aconteceu. Dia 14 de agosto, o INSS Rio do Sul já vai estar 100% digital, tipo Mossoró já, Rio do Sul. Tá? 14 de agosto. Então, a gente está bem perto disso, a gente está vivendo isso já faz 90 dias. Nesses 90 dias, o que aconteceu lá? Eu vou falar só o principal, porque senão, se eu for falar todos os problemas, eu vou demorar muito. Tá? O principal é o seguinte, só falando de número, que nem o governo, né? Número de processo represado quase triplicou. Né? A gente estava acostumado a ter 350, na nossa PS tem 1.500 já. Não, quer dizer, na nossa PS mais do que triplicou. Mas na gerência, como um todo, está triplicando já agora essa semana, em 3 meses. Então, quer dizer, dobra, assim, está aumentando muito o número de processos pesados, isso vai ser um sem fim que a gente não tem nem ideia que vai acontecer. E também a questão dos protocolos, né? A gente sem sistema novo nenhum, sem adequação nenhuma, eles determinaram que a gente fizesse 23 atendimentos por dia de protocolo. Então, 15 minutos cada um, então 15 minutos para uma aposentadoria, 15 minutos para uma pensão, 80. Então a gente tinha que fazer 23. Não é 24, porque 15 minutos eles consideraram para intervalo de lanche, né? Vai no banheiro. Mas a então, ele queria 24. Ele queria 24. Foi uma briga danada para conseguir 23. Isso foi fixado, assim? Eu quero 24. Foi. Memorando, dizendo 23 atendimentos por dia. 15 minutos cada um em média. Mas se tu ultrapassasse, um tivesse 20, o outro tinha que fazer em 10. Né? E só que os servidores não conseguiram atingir isso.
de jeito nenhum, né? A gente não consegue, porque a gente vai, em média, a gente está conseguindo fazer 15, 16, até 18. Né? Mossoró. Mais ou menos isso. Aí, mais do que 18, difícil, muito difícil. Então, o que acontece? Um servidor ajuda o outro, mas a gerência não quer que essa ajuda ocorra. Eles, inclusive, o nosso chefe de benefício, mas como? Daí o próprio chefe da agência vai ajudar, porque não se dá conta o servidor. E alguns dias ele não ajuda, então já acontece do servidor que vai embora às 7 da noite, em vez de ir às 7, está indo às 8, né? Indo embora. Então, esse Rio do Sul já está vivendo essa realidade. Então, eu queria saber como é que está lá em Mossoró, se eles têm esse problema dos 15 minutos, se eles estão fazendo 23 por dia, se são 15 minutos, se eles estão dando conta. E sobre o número de processos represados, se está ficando horrível que nem a gente também. Né? É isso. Tem uma circunstância, uma particularidade do início da implantação do processo, que ela não foi amplamente divulgada, né? De modo que ela também contribui decisivamente para você passar uma outra imagem do que realmente aconteceu, principalmente com relação a esses balanços de represamento, de resolutividade, enfim. O que foi que aconteceu no início da implantação do INSS digital? Foi deslocado praticamente um exército de servidores lá para a gerência Mossoró. Então, veja só, os números que foram apresentados não foi a capacidade, a força de trabalho exclusiva de Mossoró que trabalhou nisso, não. Teve gente de várias APS, país afora, pessoas que estiveram por lá, dando esse suporte. Tanto é verdade que, logo no início, faltava guichê para os servidores da APS mesmo, lotados na APS, trabalhar. Então, alguns colegas chegavam de 11 horas e eles não tinham computador para trabalhar. O restante dos guichês estavam ocupados por pessoas que vieram acompanhar a implementação do projeto. Depois, esse grupo saiu da APS e foi para a gerência, mas ainda assim havia uma espécie de GT, uma força-tarefa, para dar conta desses processos lá na gerência Mossoró. Enquanto, claro, cederam um lugar para que os próprios servidores que já estavam lotados na APS pudessem dar continuidade ao trabalho. Então, isso é relevante, isso tem que ser considerado também, mas é uma variável que não aparece nessa contabilidade. Outra coisa, em função da falta de informação, da divulgação mesmo, dessa mudança da plataforma física para digital, né? Então, essa divulgação ela não atingiu, ou pelo menos não esclareceu a população com mais detalhes de como funcionaria. Vocês devem ter visto aí que, em vez de você ter vários requerimentos, requerimento para aposentadoria por tempo de contribuição, requerimento para salário de maternidade, vocês vão ter agora um único requerimento, protocolo de requerimento, é o serviço que está disponível lá no agendamento. Então, o que é que acontece? Muita gente tentou agendar serviço para Mossoró nesse período e não tinha vaga. Claro que não tinha vaga, só tinha um serviço lá disponível, protocolo de requerimento. Mas as pessoas não sabiam que, a partir desse protocolo, elas poderiam requerer os outros benefícios. Isso provocou uma migração de segurados para as APS mais próximas de Mossoró. Isso tem que ser considerado. Então, a pessoa tentava agendar para Mossoró, não conseguia. Ia para onde? Para Areia Branca, que fica a 40 quilômetros de Mossoró. E a demanda em Areia Branca, eu tenho um colega que inclusive faz parte do sindicato, Cícero, e ele trabalha lá, a demanda de Areia Branca aumentou sensivelmente. Isso que o colega relatou aqui. Cícero contou que, por várias vezes, teve que ficar até 2, 3 horas da tarde, porque houve um aumento expressivo da demanda com a mesma força de trabalho de Areia Branca. Então, é um outro ponto. Vários processos, logicamente, migraram para as APS mais próximas, simplesmente porque as pessoas não sabiam que protocolo de requerimento, que era o único serviço lá agendável, lhes dava a possibilidade de requerer outros benefícios, né? Então, são variáveis que não aparecem aí nessa contabilidade e que, claro, contribuíram decisivamente para essa questão dos números apresentados pela versão oficial.
Outro detalhe também que é importante nessa questão do represamento, né, Rita perguntou, mas acho que serve também para a questão de Jailson, e esse eu acho extremamente importante, é o seguinte, inclusive estava naquele videozinho institucional, né, nós zeramos os processos de 45 dias. O que é que acontece? O JET, ele serve apenas para o protocolo. A habilitação do processo, a criação da tarefa no JET, não gera um número de benefício automaticamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja só, se nós de Mossoró, se a gente não consegue dar conta dessa demanda, o que é que vinha acontecendo? Aliás, o que é que está acontecendo? Por exemplo, o segurado vem protocolar uma aposentadoria hoje. Tudo bem, o JET aceita. Vai estar lá uma tarefa com o número de protocolo. Só que esse habilitador, ele só vai analisar o processo 30, 45 dias, 60 dias depois. Se ele não gera automaticamente um número de benefício, ele também não vai para os cálculos do IMA gerais. Ele simplesmente some. Ele fica na nuvem. Ele está protocolado lá. O que a gente tem que investigar e saber com mais clareza e esses processos que não geraram números correspondentes no Prisma, por exemplo, ou no CIB, eles entraram nessa contabilidade do governo? Porque os 30, 45 dias contados a partir do protocolo, eles foram para essa contabilidade, para esse cálculo? Essa é a dúvida. Eu suspeito que não. Inclusive, tem prints aqui que eu fiz que demonstram essa realidade. Essa documentação e o protocolo no JET, o protocolo foi feito, a documentação foi recepcionada em 9 de março. A próxima movimentação no processo foi em 25 de abril. Também recebeu outra documentação no dia 25 de abril. E sabe quando é que o processo foi concluído? 24 de junho. A dúvida é essa. Esse tempo, ele foi calculado? Ele entrou lá no cálculo oficial? Porque há vários outros nessa situação. E como é que a gente... uma das questões que mais incomoda na condução desse processo é a falta de transparência. É a falta de transparência. Eu não estou aqui apresentando dados oficiais, aliás, claro, isso aqui é um dado oficial, mas uma contabilidade diversa, justamente porque eu não tenho acesso. Né? Antes você tinha você conseguia vislumbrar, ter uma visão mais ampla, mas agora esses dados eles não são expostos de forma mais clara, mais transparente. Então, isso acontece com esse processo, e tem vários outros. Dê uma olhadinha, João. Só lembrando que, para expor aqui a vocês, eu fiz uma edição. Eu tirei o CPF, o nome do segurado, do atendente, né, para não gerar nenhum tipo de problema futuro. Esse daqui, 30 de março, ele foi protocolado. Não foi nem concluído, não. Pode voltar. Foi feita uma exigência no dia 12 de junho. A exigência ainda, viu? Ainda vai correr mais 30 dias para o cara apresentar a documentação. Outra coisa, um dos problemas é justamente essa dificuldade de se comunicar mesmo com o segurado. Principalmente aqueles que trabalham em regiões da zona rural. Né? Alguns, por incrível que pareça, mas a gente sabe, é uma população muito carente, às vezes não tem um número de telefone, pega de um vizinho, aí você fala com o vizinho não sabe explicar direito. O que está acontecendo é que o segurado ele está dando mais viagens à APS. Ele está vindo mais vezes. Naquela conversa anterior, naquela primeira conversa que a gente tinha no modelo passado, né, no físico, uma das vantagens era justamente você conversar calmamente e explicar com detalhes a documentação que faltava, como é que ele deveria proceder, para que ele satisfizesse os requisitos do benefício. Agora não, ele protocola e vai embora. Né? Às vezes deixa um número de telefone, a gente pede, mas é isso. Às vezes nem ele tem telefone. Então você fica falando com terceiros, até que essa mensagem chegue nele. E ele retorna à APS várias vezes, para ver se o processo é concluído. Isso
Pois é. E isso acontece e vem agravando, sobretudo, a questão do LOAS, né? Vocês sabem que a conclusão de um LOAS é uma questão épica, né? É uma saga você realmente chegar a concluir um processo do LOAS hoje, em função do cadastro único, da série de exigências que é feita. Então, são os processos que demoram mais a serem concluídos. São os processos do LOAS. Vamos ver se tem mais outra imagenzinha. Outra grande vantagem que é apresentada do INSS Digital é que você reduziria o tempo de espera na APS, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho um número de servidores X que já não dá conta da demanda, já há um excedente de processos, né? Se eu reduzir, dividir esses servidores entre aqueles da recepção da documentação e aqueles somente da análise, logicamente que eu vou quebrar o atendimento. Vou aumentar esse tempo de espera. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Por exemplo, você tem perícias médicas e o próprio mesmo processo de autenticação, eu tenho poucos servidores para fazer isso, porque os outros colegas estão do outro lado da parede, do outro lado, a gente inclusive apelidou a parede lá de Muro de Berlim, do outro lado do Muro de Berlim, na Alemanha Oriental, enfim. Então, se você reduz o plantel de servidores que estão ali no atendimento, logicamente que o segurado vai esperar mais. Então, há dias em que você vai encontrar essa situação em Mossoró. O cidadão chegou aí às 8 horas, foi atendido 3 horas depois. Tem outros aí, João, não sei se eu até nomeei o arquivo, com 4 horas de espera. A pergunta é justamente essa, né? Que tipo de revolução é essa que preserva o problema, né? Como é que ele pensa em humanizar o atendimento se o cidadão espera 4 horas na fila? Durante muito tempo, durante várias semanas, vários meses, o que é que acontecia? Eu não sei como funciona o fluxo na APS de vocês, mas no nosso caso, os auxílio-doenças, eles são, você agenda previamente, tem um serviço lá que é acerto de pré-perícia, né? Então, passa pelo servidor, a gente faz as correções, faz os ajustes no CNIS e depois redireciona essa ficha para o perito médico. O que é que vinha acontecendo em Mossoró? A fila tão grande que o que é que acontecia? Os médicos chamavam os segurados antes deles passarem por nós, servidores. Porque, claro, eles queriam cumprir o horário. Então, chegava 1h da tarde, eles queriam ir embora. Só que se eles fossem esperar que aquele segurado fosse atendido no guichê por um servidor administrativo, esse tempo ia estourar, né? Então, é comum acontecer o seguinte: o médico fazia a perícia, né, e depois ele ia lá para o guichê, mas o requerimento já estava fechado no SAB, e ficava com as pendências lá, né? Eles acabaram encontrando esse mecanismo porque estava acontecendo o seguinte: o cidadão passava 4 horas na fila, aí sentava no seu guichê, revoltado, claro, com todos os direitos, ele tem toda a razão, né? Só que quando a gente ia redirecionar a ficha, o que é que acontecia? O médico já tinha ido embora. Aí você passa 4 horas na fila e sua perícia, lamento em dizer, mas sua perícia vai ser remarcada. Era isso que estava acontecendo. Aí, para compensar, o que é que eles fizeram? A gente chama informalmente, adianta a perícia e depois o servidor administrativo faz os ajustes no sistema. Só que não dá mais para fazer. Fica uma série o cadastro fica todo irregular. Você não tem como corrigir, né? Então, isso é fruto de quê? Eu tenho uma quantidade X de servidores, eu reduzo ela pela metade, porque tem que ficar uma parte na análise, e sobrecarrega quem está no atendimento. Claro que vai sobrecarregar quem está no atendimento. A demanda é sempre crescente, diminuir é que não está diminuindo, né? Alguém falou sobre a questão do atendimento espontâneo, ele continua em alta também, né? Justamente por conta disso. Boa parte dos segurados, do público-alvo, infelizmente, eles não têm acesso ainda a esses serviços do INSS, do meu INSS, né? E ainda mais se tratando numa realidade tão carente como a nossa, do Nordeste brasileiro, né? Então, essas pessoas continuam vindo aqui se informar. Um outro problema também é com relação ao acompanhamento desse processo do JET, né?
porque ele protocola, leva o comprovantezinho para casa, mas havia uma dificuldade muito grande de conseguir as informações pelos canais remotos. Né? Problema de comunicação mesmo. Recentemente, coisa de alguns dias, é que me disseram aí que ele já pode fazer essa consulta pelo 135. Né? Embora, na prática, ali no dia a dia, tanto é que a gente tinha até dúvida. Olha, o pessoal disse que pode fazer a consulta pelo 135. Mas os segurados reclamavam muito e diziam que não estavam conseguindo fazer esse acompanhamento. Né? Essa questão de dividir a agência e diminuir a força de trabalho de atendimento é preocupante também do ponto de vista dos polos de análise, né? Porque a gente vai criar novas estruturas, novos locais de trabalho, que é isso que é a proposta, né? Lotar pessoas lá, então não vai... A perspectiva que está colocada não é de nomeação dos concursados, nem de novos concursos. Então, você vai tirar pessoas de agências ou de gerências, enfim, para lotar nesses novos locais, vai diminuir mais ainda a força de trabalho nas agências, né, com essa perspectiva de pessoas saindo. Então, não tem a mínima chance da carga de trabalho diminuir nas agências, né, porque a gente vai estar colocando os polos de análise para trabalhar para os acordos de cooperação técnica. Essa é a proposta, né? E aquilo que entra de processo na agência, a ideia que eles colocam é de dar uma equilibrada, né? Quando tiver muita demanda na agência, passar para o polo de análise, enfim. Mas, de certa maneira, você vai estar criando essa outra fila dos acordos de cooperação técnica. E é uma coisa muito semelhante ao que a gente discutiu ano passado e foi contra, que é a criação de um canal para o advogado ir lá protocolar os benefícios dele e a gente ter alguém específico para trabalhar com o advogado. O polo de análise vai ser para garantir os processos dos acordos de cooperação técnica. Então, a gente vai estar tirando mais ainda a força de trabalho do atendimento para isso. Eu estou me preparando já para execração pública, sabe, João? Enfim, eu sei que vocês estão gravando e Natal, semana passada, também aconteceu isso. Mas, infelizmente, é um risco que a gente tem que correr, porque esse discurso da unanimidade, essa coisa fantasiosa, muito idealizada da nossa realidade, é que não pode vingar, e a gente tem que se contrapor mesmo. Então, é um risco, é um risco. Boa parte dos meus colegas compartilham da mesma opinião, mas o que é que acontece? Na maioria das vezes, eu participei de reuniões muito tensas no início da implementação. A maioria resolveu silenciar, porque tem medo de se indispor com o gerente, né? Tem medo de uma possível retaliação, uma represália. Só que, para a gente que faz parte do sindicato, né, que ingressou aqui, há um compromisso político muito forte. E a gente não pode simplesmente se omitir. É um risco. A gente sabia disso quando resolveu integrar os quadros do sindicato, né? Então, a gente não pode simplesmente corroborar o discurso oficial e deixar de fazer a nossa parte se omitindo. Isso não pode acontecer. Ana Rita falou rapidamente, e a força de trabalho fora das outras APS, né, foi aquilo que eu falei no início, né? Hoje, parte dessa demanda ela já está sendo distribuída. Agora, da seguinte forma, olha, o foco das reclamações é Mossoró, certo? Ali onde você tem realmente a pedra no sapato da gerência. É a APS Mossoró, que é a maior do Estado. Então, o que é que acontece? Ele está distribuindo parte da demanda para outros APS? Está. Agora, você tem que ver quais são os processos que estão indo para lá. Pensão urbana, salário maternidade, pensão urbana precedida, salário maternidade urbano, são justamente os processos mais fáceis, os menos complexos. Porque se ele distribuir realmente, de forma proporcional, essa demanda, ele vai gerar outros focos de resistência. Então, por enquanto, não. A gente mantém. Mossoró tem esse problema? Tem. Mas se eu começar a pesar a mão para as outras APS do interior, aí a coisa vai entrar no colapso. Vai estar todo mundo reclamando. É por isso que os servidores do interior, eles estão, na maioria deles, apoiando, gostando muito da ideia, porque ainda não houve essa pressão que há em Mossoró. O atendimento é mais tranquilo, mas até agora eles também não receberam a demanda complexa.
Então, são os benefícios mais simples, né? Que a gente, se é para distribuir de forma equânime, justa, que se faça. Mas ele vai entrar num outro problema. Os servidores do INSS, eles não são capacitados para as funções que exercem, como deveriam, pelo menos. Então, o que é que acontece? Em Mossoró, eu tenho uma grande demanda de benefícios urbanos. Nos interiores, não sei porque eu coloco essa distinção, porque Mossoró também é interior. Mas, enfim, nas outras APS, nas APS menores, eles estão acostumados a trabalhar única e exclusivamente com benefícios rurais, de segurados especiais. Eles vão sentir muita dificuldade para analisar os benefícios urbanos, e isso vai travar ainda mais o andamento dos processos. Só que eles não estão dispostos a capacitar essas pessoas para dar conta dessa demanda. Não estão dispostos, não vão fazer esse investimento. Ora, desde o início do ano, que eu venho requerendo, junto com alguns colegas, por exemplo, uma capacitação, um treinamento sobre a análise dessas aposentadorias especiais, com preenchimento de formulários. Isso tem gerado muita dúvida com a gente lá em Mossoró. Foi prometido pela gerência várias vezes, mas até agora estamos a ver navios. Então, não é a prioridade, é analisar de qualquer forma. Ele está preocupado com o resultado, ele não está interessado em saber como você chegou a esse resultado. Não é essa a preocupação. Falei a você dos 2 servidores novatos que chegaram por lá, que não tiveram, em função dessa correria, a orientação adequada. Outros que saíram do atendimento espontâneo, por exemplo, e estão agora na análise dos processos, mas eles nunca trabalharam processos. Como é que eles vão aprender? São autodidatas? Porque eu imagino que a gestão pense que eles vão conseguir, porque são autodidatas. E eles estão lá se arriscando. Conversei com colegas que estão nessa situação e eles dizem claramente, olha, eu não tenho segurança sobre esse ou outro ponto da análise, mas mesmo assim eu faço, porque lá em Mossoró ninguém pode parar. Tem uma situação bem inusitada que é bem emblemática com relação a esse reconhecimento, o suposto reconhecimento da APS. Pessoal, quando o programa foi lançado, no lançamento oficial, lá na gerência, para vocês terem ideia, nenhum servidor da APS pôde prestigiar o evento. Como assim? Nenhum. Né? Então, os servidores que vieram de outros estados é que estiveram lá, na solenidade. Mas o servidor de Mossoró não pôde ir porque o agendamento não para, porque não dá tempo, porque tem que fazer o mais rápido possível. Essa é uma prova do quanto eles estão preocupados conosco e do tamanho do reconhecimento que se prega. Ele não está preocupado para isso. E a boa parte deles trabalha de forma exagerada até, comprometendo o tempo disponível com suas famílias e com outras atividades. Mas, no final, pessoal, para quem vão os louros da vitória? Para quem vão os méritos? A gente falou aqui em meritocracia, para meia dúzia de burocratas de Brasília. Isso é um absurdo. É por isso que a gente tem que contestar o projeto e apresentar e trilhar um caminho alternativo, mas que seja coletivo. Sobre Ana, né? Esse debate, já que agora estamos, né, há uma prioridade para a análise, né, dos processos digitais. Esse debate ainda ele está de forma muito incipiente lá em Mossoró. Né? Pouco se fala nisso. Né? Infelizmente, pouco se fala nisso. E a outra pergunta é o que acontece com o servidor com 100 tarefas? Né? Qual é o suporte que ele tem? Até agora, nenhum. Eu tenho um colega que vinha reclamando há bastante tempo dessa situação, e somente graças a essa reclamação chegou um momento em que os gestores alteraram o perfil dele lá e as tarefas deixaram de ser distribuídas. Mas porque ele vem reclamando bastante e vem colocando isso, inclusive, num grupo de servidores da APS, né? Porque a situação estava insustentável. E nessa distribuição de tarefas tem uma figura bem interessante. Uma das críticas iniciais ao projeto era você dar muito poder às chefias para distribuir os processos.
Tipo assim, olha, eu só recebi abacaxi para descascar, só processo problema, só aposentadoria com muitos vínculos no CNIS para ajustar, só benefícios assistenciais com muitas exigências para serem feitas, enquanto um colega só recebeu pensão urbana, salário maternidade urbano. Esse poder estava na mão das chefias no início. E hoje ainda continua, só que de uma forma indireta. O que é que ele faz? A chefia, ela faz os ajustes, as configurações de perfis. Então, ela não distribui diretamente aquele processo, mas ela diz que servidor X deve receber esse tipo de processo, porque o perfil está configurado. Aí vocês podem perguntar, mas quem é que faz a distribuição? Eles criaram a figura de um motor de distribuição automática das tarefas. Motor de distribuição automática das tarefas. Esse motor foi alvo de uma polêmica que ainda rende até hoje. Porque esse motor é uma verdadeira metralhadora. Né? O colega até brincou, dizia, pode ser uma metralhadora e giratória. Ele não quer saber, ele está lá atirando para tudo quanto é lado. Né? E uma das críticas nossas ao motor é o seguinte, ele não respeita os afastamentos por saúde, por motivo de doença, as férias, né? O que é incrível, um absurdo, né? Mas, embora a gestão dizia, não, é o seguinte, a gente reduz essa distribuição de tarefas em função dos afastamentos, mas na prática a gente não viu isso. O que é que acontecia? Um colega, tem aquele painelzinho lá, João, painel de tarefas, tem uma pastinha aí. Essa é a interface do JET, né? Do gerenciador de tarefas. Aí esse colega, ele me disse que ia entrar de férias e, por curiosidade, ele disse, faz o seguinte, vamos ver aqui, vamos fazer um print aqui desse painel de tarefas e eu quero ver como é que ele vai ficar quando você retornar de férias. Só para uma curiosidade. Quando ele entrou de férias, se eu não me engano, ele passou umas 2 semanas de férias, mais ou menos. Ele tinha, veja aqui do lado esquerdo, em azul, ele tinha 54 tarefas pendentes, nas quais ele ainda vai trabalhar. 54 tarefas pendentes. João, pode fechar a janelinha. Passa a próxima? Pronto, pode ser essa mesma aí. Quando ele voltou de férias, tinha 96. E na quinta-feira, quando eu estava lá em Natal, eu estava conversando com o pessoal, ele mandou uma mensagem, Lênin, aumentou para 103. Como assim? Com relação aos afastamentos, porque é o seguinte, a explicação que nos foi dada foi a seguinte, nós informamos os afastamentos. Os afastamentos por motivo de doença, ou no caso férias, que foi do colega aí, eles foram informados. Agora, por que isso não repercutiu numa redução, não acabou redundando numa redução da demanda, do estoque de processos que ele tinha para analisar? Pelo seguinte, quando o processo digital, né, quando há o protocolo da tarefa, o segurado ele sai da agência com um comprovante já com uma previsão de resposta. Ele já sai lá com o dia lá. Olha, é o seguinte, daqui a 45 dias, na data X, deve sair o resultado da análise. Ele já sai com isso lá. Então, assim, você, em tese, teria 45 dias para dar conta desses processos. Só que o que é que acontece? Se você tem 45 dias, e dentro desses 45 dias você tirou 30 de férias, o servidor não teve o mesmo tempo para análise que deveria. Mas o segurado e a gestão vai cobrar vocês pelos 45 dias. Porque quando passar esse prazo, vai ficar vermelhinho lá, ó, pressionando você, as pendentes, as atrasadas. E ele não quer saber se você estava afastado ou não. Você será cobrado. Segunda-feira agora, nós recebemos a visita do mentor do JET, do cara que fez o programa, que trabalhou nesse projeto ao longo dos últimos 2 anos. E essas questões foram colocadas para ele. Disse, olha, é injusto, o servidor estava afastado, ele não vai ter os 45 dias para resolver, dar cabo desses processos. Mas ele disse o seguinte, olha, a gente avalia a capacidade de atendimento. Se ele estava de férias até data tal, quando ele retornar,
eu vou ter alguns dias restantes ainda, até a finalização do processo, ele tem plena capacidade de atendimento. Então, ele pode dar conta. A gente questionou isso. O que ficou claro dessa reunião é que, por exemplo, as tarefas que já estavam pendentes antes do afastamento, o motor é indiferente a elas. Ele vai continuar remanejando para você ao longo do tempo. Né? Essas tarefas pendentes, me parece, elas não têm o peso que deveriam ter. Né? A máquina não para de distribuir os processos. Então, você fica com essa pressão o tempo todo. Você chega, abre e está aqui. Inclusive, isso não é uma situação isolada. Dos colegas que estão na análise, todos estão com muitos processos pendentes, para além da sua capacidade de resolução. Todos estão nessa situação. Um outro detalhe, já entrando na pergunta de um outro colega mais na frente, não sei se foi o próprio Jailson, com relação aos 15 minutos, né, nessa mesma conversa com o representante da DIRAT, a gente disse, olha, é importante que nessa recepção dos documentos seja feita uma análise prévia, até para deixar a documentação, o processo mais redondinho para quem vai analisar. Só que essa análise prévia implica num aumento do tempo de atendimento. Quando essa sugestão foi colocada, o representante da DIRAT disse o seguinte, olha, infelizmente, a gente não pode fazer isso, porque implica nós termos que ir de encontro às fórmulas conceituais do projeto. É isso. O que nós apreendemos da reunião foi o seguinte, eles não estão preocupados em se aproximar da nossa realidade. Eles estão preocupados em fantasiar essa realidade, idealizar uma realidade. Eu acho que o cara nunca trabalhou efetivamente num balcão de atendimento. Né? E igual a ele, existem outros gestores. Por exemplo, semana passada, na conversa que tivemos em Natal, havia gestores lá presentes que diziam, não, vocês têm plenamente condições de dar conta, de concluir, não é analisar. Você pode muito bem analisar 4, 5 processos e concluir 2 ou 3. A média lá em Mossoró é essa, de conclusão, de 2 ou 3 processos. Né? Mas aí, como o próprio colega Jailson falou, né, essa questão é imposta. É aquilo que eu falei antes, é a gestão democrática extremamente limitada. Porque o que se discute lá, e o que se discutiu na reunião com ele é o seguinte, olha, na interface do programa, eu quero que você coloque um botãozinho lá. Não, eu quero que você remova aquele ícone. Eu quero que você mude a cor do indicador lá, dizendo que a tarefa é vermelha. Não quero que fique vermelho, não, quero que fique verde. Não quero que fique azul, quero que fique amarelo. São essas coisas que se discutem lá. Ou seja, é só amenidades. São as questões mais superficiais. O que realmente interessa, ou seja, demanda e quantidade de servidores e força de trabalho, isso é inegociável. Pois é, porque se nós fizermos qualquer ajuste, nós iremos de encontro às fórmulas conceituais do projeto. Veja que é uma questão meramente técnica que não está preocupada com a realidade concreta, mas em fantasiar, idealizar uma outra realidade que não é essa que nós temos no dia a dia. Rapidamente, com relação aos acordos técnicos. Esses acordos, pelo menos lá em Mossoró, a gente não conseguiu ainda esse acordo com a OAB, por exemplo, com os advogados. Né? Eu não tenho notícia, não tenho informação de que esses processos já estão sendo enviados a partir dos advogados. Mas dos sindicatos rurais, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo há algum tempo. Então, de fato, né, os segurados especiais, a quantidade deles diminuiu bastante na agência, né, para protocolar. Está sendo um trabalho feito basicamente pelos sindicatos da região. Né? Não sei dizer a vocês se a capacitação desses funcionários do sindicato, ela realmente está adequada à nossa análise, né? Se o processo chega redondinho. Porque de um tempo para cá, quando eu estava na análise, né, a gente recebia basicamente processos urbanos. Né? Dos outros colegas, e assim, boa parte dos benefícios rurais estão indo para as agências do interior, das outras APS, as APS menores, que elas têm mais familiaridade com esse tipo de processo e conseguem dar uma resolução melhor.
que são os processos mais simples, do que aqueles com muitos vínculos do CNIS. Mas, desse acordo com os sindicatos rurais, há uma situação bem interessante, que foi exposta também semana passada em Natal, e eu acho, inclusive, que não demora muito, esse vídeo vai estar nas redes aí, que é um depoimento de um representante da FETARNE, da Federação dos Trabalhadores Rurais, lá do nosso estado, Manuel Cândido. Ele disse, olha, eu estou tendo muitas reclamações dos presidentes de sindicato da região, porque o que está acontecendo? O sindicato ele se transformou numa APS improvisada. Numa APS improvisada. Ele disse que todos os dias o sindicato está cheio de gente lá, querendo saber do resultado, porque, ora, não foi protocolado lá? Vocês que me deem o resultado. Eu não vou para a agência, não, deem conta disso. Alguém pode até imaginar, mas isso é positivo. Mas qual é a estrutura que esse sindicato tem? Não sei aqui de vocês, mas lá na nossa região é muito precária. A internet não funciona a contento e eles têm poucos funcionários. Ele até ironizou, comentando, brincando com o pessoal lá, diz, olha, a gente está fazendo o serviço do INSS. Assim é muito bom. O governo, a gente não é remunerado, mas o governo quer que a gente faça um trabalho eminentemente administrativo. Só que nós não temos condições físicas, estruturais, nem de servidor para dar conta dessa demanda. A gente não quer isso, não. Esse depoimento deve sair brevemente nas redes aí, no site da gente lá do Sindiprev do nosso estado. Existem 3 estagiários, né? Aliás, 5. São 5, porque são tinha um que estava faltando. São 2 pela manhã, 2 pela tarde. Eram 3 pela manhã e uma foi deslocada para atender as demandas judiciais. Você chega lá na recepção, recebe uma fichazinha do protocolo de requerimento. Esse estagiário chama numa mesa digitalizadora, tem lá o scanner, né? Perguntaram, tem 3 scanners colorido. E é justamente no momento em que ele está com o estagiário que ele vai definir qual é o tipo de benefício que ele deseja. É lá. Né? Já vem o requerimento para a gente, né? Não, é o seguinte, é um benefício assistencial. Não, é uma aposentadoria. Essa escolha é feita lá com o estagiário. Aí, assim, fica aquele vai e vem. Né? A gente está ali próximo, eu que fico mais próximo deles. Os estagiários não foram capacitados para isso. Não houve nenhum treinamento para eles. Né? Eles não têm noções básicas de direito previdenciário. Mas não é culpa deles, não. Eles chegaram lá, de paraquedas, faça assim, faça assado. E foram aprendendo ali no dia a dia com a gente. Ora, nós, servidores, pelo menos eu, todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova no INSS. Né? Você não tem como dar conta da legislação toda. Né? Então, há sempre novidades. Imagine um estagiário que nunca foi qualificado para isso. Então, fica esse vai e vem, tirando dúvidas o tempo todo. Olha, aquele documento é necessário? Olha, assim, assado. Por exemplo, rural. Ainda tem alguns que vêm da entrada em benefícios rurais na PS. Né? E muitas vezes eles não sabem, a gente sabe que tem muita papelada do rural, principalmente. Né? E algum documento fica fora, você vai lá, diz, olha, eu quero esse documento, digitalize. E assim, tanto também nas carteiras de trabalho, olha, essa informação aqui é importante, digitalize essa página. Fica essa troca de informações com os estagiários. Do estagiário, vem para a gente que vai fazer a autenticação. Existe um serviço só para isso, a autenticação de documentos. Alguém falou da assinatura digital. Alguns colegas estão trabalhando isso já na questão da análise dos processos. Mas o fato é que quando você vai fazer a autenticação, tem um botãozinho lá para você autenticar. Você clica, aí aparece um símbolozinho de um carimbozinho, para dizer que você autenticou, conferiu com o original aquela documentação. Certo? Quando você tem alguma dúvida, você não autentica. Essa questão que outros abordaram também. Né? E as rasuras? Geralmente, o pessoal coloca uma observação ali mesmo na autenticação. O servidor visualiza o documento, se tiver alguma rasura, ele coloca lá a observação. Quando isso não acontece e o servidor da análise tem dúvida, aí ele liga para o segurado e pede que ele retorne à agência com aquele documento para ele mesmo ver e tirar suas dúvidas. Acontece isso também, muito, certo? Na dúvida, o pessoal, não, retorne aqui, eu quero ver novamente essa documentação. Quanto tempo tem para autenticar? Pronto, o tempo. O tempo definido foi de 15 minutos. 15 minutos. Então, assim,
como os colegas, geralmente, quem está na autenticação está atendendo a autenticação e auxílio-doença, né? Que o auxílio-doença não entrou ainda no INSS digital, né? E a média de atendimento, dentro das 6 horas, é mais ou menos aquela que Jailson falou, né? Em torno entre 15 e 18, por aí, certo? E o que eu achei absurdo, né? Você fixar um número, não, eu quero 23, não é assim, né? Então é mais ou menos isso. Quem atende? A entrevista rural é outro detalhe bem interessante. De fato, foi bastante simplificado, né? Você preenche um formuláriozinho com informações muito sucintas, muito resumidas, né? Na maioria dos campos lá você vai lá e marca, né? Agora sim, mas quem faz isso é o sindicato? O sindicato já envia parte desses processos. Quando o processo vem do sindicato, já vem feita já essa entrevistazinha lá, eles preenchem e tal, né? Alguém diz, não, mas eles estão agora mais comedidos, né? Não estão mais distribuindo não estão mais fazendo essas declarações à torta e à direito, enfim, estão mais receosos, né? Há quem diga, eu não vi ainda com detalhes, mas me parece que existe alguma cláusula nesse contrato dos acordos de cooperação técnica que aumenta a responsabilidade, ou pelo menos deixa lá clara a questão da responsabilidade para eles que vão fazer esse processo, né? Se isso realmente está acontecendo, é um ponto positivo, é um ponto positivo. Mas para a gente que ainda recepciona isso na APS, daqueles que não foram, dos processos que não foram enviados pelo próprio sindicato, o que é que está acontecendo? Você ainda assina, o servidor ainda assina, ainda se responsabiliza lá, o segurado, claro, né, e você. Só que no campo da entrevista não existe, aliás, na entrevista não existe nenhum campo para você fazer nenhuma observação, né? Porque muita coisa você consegue identificar, né, ali na entrevista, da conversa com o segurado, mas a gente não tem essa possibilidade, né? Olha, eu quero colocar uma observação aqui porque tive dúvidas em alguns pontos, não tem. A entrevista é muito fechada, muito objetiva, né? Se o servidor não assinasse, não se responsabilizasse, ainda vai. Mas o problema é que você ainda assim tem que assinar lá e ratificar aquele documento. Então, é um ponto a se pensar. Tem só um servidor na gerência toda que trabalha com JA lá em Mossoró, né? E até agora eu acredito que ele não esteja ainda enquadrado ou trabalhando já no INSS digital. Não vi nada nesse sentido, não. Mas vai ficar como exigência? Fica uma exigência, fica exigência. Sim, nessa análise ainda, nessa pré-análise de 15 minutos, a gente faz, na maioria das vezes, consegue fazer uma análise prévia e já cadastra uma exigência ali, certo? Você já faz o cadastro no protocolo. Na autenticação dos documentos, você já vendo a necessidade de alguma documentação, você já pede e já digitaliza aquela cartinha de exigência para o prazo começar a contar. Porque antes, a coisa, logo no início, era muito rápido, você só recebia a documentação, conferia com o original, mas havia muita dificuldade, gerava problemas para quem ia analisar, né? E aí, como teve casos aqui, né, que a carta de exigência só foi feita... Pois é, né? Então, a gente conseguiu, de alguma forma, dar já uma sanada nesse problema, né? Já ajudou bastante, fazendo essa pré-análise nos 15 minutos. Pois é. Foi isso que nós sugerimos segunda-feira. Disse, olha, fica melhor a gente fazer uma análise prévia bem feita, do que complicar a situação do servidor que vai analisar. Mas, segundo o representante da DIRAT, isso iria comprometer as fórmulas conceituais do projeto. O que eu acho mais engraçado é que a forma como esse debate está sendo conduzido, sobretudo nas redes sociais, é o seguinte: a gestão, né, moderna e de vanguarda está tocando esse projeto e as pessoas não fazem a associação com o governo Temer, né, o projeto macro, né? E o que eu acho mais interessante é que eles colocam o INSS, a presidência do INSS, como se fosse uma espécie de bombeiro. Tipo assim, a gestão federal
pratica toda sorte de arbitrariedades e ataques contra o serviço público, contra o INSS, inclusive. Mas é como se o presidente do INSS estivesse como bombeiro ali e minimizando esses efeitos através do INSS digital. Mas a gente tem que ter clareza de que eles não são antagonistas, eles são cúmplices. Eles são cúmplices, né? O que está acontecendo no INSS é um desdobramento da política do governo federal. Não há que se falar que o Temer pratica lá os ataques, né, essa ofensiva neoliberal contra o serviço público, e o presidente do INSS vai compensar isso. Não existe, né? Eles estão unidos no mesmo propósito. Pessoal, a lógica é o seguinte: por que a conta não fecha? Né? Porque antes nós tínhamos 6 requerimentos agendados para cada servidor, em tese, né? E olha que desses 6, lá em Mossoró, a resolutividade é 40%, a gente só resolvia 2 a 3, e é o que permanece mesmo depois do digital. A própria gerência, que saiu divulgando o projeto pelo país, né, uma das vantagens apresentadas é de que, olha, é o seguinte, eu estou mais do que dobrando a minha capacidade de atendimento. Nesse ponto ele tem até razão, porque se antes entravam 6, e agora? Se para cada agendamento eu tenho 4, para cada hora eu tenho 4 de 15 minutos, né? Só que a capacidade de atendimento não corresponde à capacidade de análise. Por isso que a conta não fecha, né? Pois é. Aí o que eles fizeram no início? Lá em janeiro, nós estávamos com a agenda para 60 dias. Ele antecipou toda essa agenda. E o cara vinha dar a entrada no mesmo dia. Se ele estivesse passando na frente do INSS, olha, eu quero dar a entrada hoje. Ele ia lá, agendava e conseguia dar a entrada. E isso vem se sustentando por muito tempo. Essa semana, eu já percebi uma mudança, sutil, mas foi uma mudança. Porque os segurados não estavam mais conseguindo agendar para o mesmo dia. Achei estranho, porque teve uma segurada que eu atendi, que ela queria dar entrada no salário de maternidade, eu fui lá fazer o agendamento do protocolo, né, de requerimento, e só tinha vaga para 3 dias depois. Então, veja que o tempo vai passando, vai pressionando, e eles vão ter que ir dilatando esse prazo, né? A pressão está começando a aumentar, né? No mês de julho, então, nós tivemos muitos servidores afastados, ou por motivo de doença, ou porque estavam de férias mesmo. E nesse mês de julho, o que foi determinado lá é que ninguém iria analisar processo. Ia todo mundo para o atendimento, né? E isso ainda foi feito. Só que agravou essa situação das tarefas. Então, chegou um momento que eles, não, espera aí, vamos pisar no freio e vamos começar, vamos dilatar esse prazo, vamos aumentar, não dá mais para o cidadão querer agendar no mesmo dia. Ele vinha segurando isso, por quê? Porque eu troquei uma fila por outra. Eu tinha uma fila de espera para agendar e agora eu tenho uma fila para receber o resultado, né? Então, não, mas tudo bem, ele vem agendar no mesmo dia, eu só vou ter reclamação com relação ao resultado, né? Então, ele vinha segurando isso por muito tempo. Porque se ele não agisse dessa forma, ele ia ter 2 problemas visíveis. Um no protocolo inicial, que eu já começo a ter uma fila de espera, e agora essa semana a gente viu isso, 3 dias, e a outra na fila para o resultado, 90 dias, 60 dias, né? Nos números oficiais, né, eu não sei precisamente, mas a gente não consegue mensurar isso. Logicamente que justamente por dessa falta de transparência. Porque os números que foram apresentados, por exemplo, pelo gestor, pelo gerente executivo, quem me garante de que aconteceu aquele problema que eu falei aqui no início? Eu protocolo, né, e aí só dias depois. Como é que é feito isso em todos os casos? Né? Não tem muita clareza. O fato é que ali mesmo, no balcão de atendimento, é que a gente vê que esses processos aqui, elas não são raros, não. Não são raros, não. Você consegue visualizar. Isso aqui foi só os que caíram na minha mesa num período muito curto. Nos outros colegas, se multiplicaram, né? E, ainda com relação à pressa, acho que eu esqueci até de falar, eu acho que deve ter alguma telazinha aqui nesse sentido, de que, nessa correria desenfreada para dar conta da demanda, na análise dos processos, represamento, processo sem consulta, é isso. Eu disse a você, eles não querem saber como vocês chegaram aos resultados. Eles querem o resultado, independente de como vocês chegaram lá. Então, assim, para a análise desses processos da concessão,
Existem algumas informações que deveriam constar lá. As consultas do CNIS, né, do Plenos. O que é que acontece? Alguns colegas, para atingir a meta, né, para conseguir se destacar dentre os outros, o que é que eles fizeram? Vem processo dessa forma. Não sei se está dando para ver. Foi protocolado. Veja que esse ele terminou até rápido, no dia 5 de abril. Quando eu fui ver o que é que tinha nesse resumo de deferimentos, aí é só o resumo do Prisma. É só o resumo. Não tinha consulta do CNIS, não tinha atualização cadastral, não tinha nada. Por quê? Porque não dá tempo. Não dá tempo. E esses processos são vários, a gente encontra com muita frequência, dos colegas que querem dar uma satisfação mais rápida, né, principalmente para a gestão, e, de alguma forma, eles contribuem para distorcer essa realidade. Lindolfo, com relação aos atravessadores, né, eu concordo também. Eu acho que a informação de qualidade, ela chega ao segurado a partir do servidor, né, que foi pago, que está sendo pago para isso, né? Na medida em que você distribui essas competências, né, remaneja essas competências para o sindicato rural, para o advogado, eles têm interesses claros com relação na concessão desse processo. Isso é inegável. E óbvio que essa informação ela pode ser comprometida em função dos interesses em jogo aí, né? Então você vai deixar as pessoas cada vez mais reféns, né, dos intermediários, das pessoas que estão e que têm interesses diretos, né, na decisão desses processos. O agendamento não foi suspenso, é aquilo que eu falei, Cleusa, né? Nem no lançamento do projeto houve, né, a redução ou a suspensão do agendamento, porque não pode parar, né? A gente está sempre correndo, sempre nessa velocidade frenética para dar conta da demanda. População de Mossoró, em torno de 250 mil pessoas, mais ou menos isso. Por que não foi ampliada ainda para os grandes centros? Ora, se em Mossoró, que é essa base experimental, a gente está tendo todos esses problemas, você imagine quando isso pipocar no restante do país. E eu confesso que estou ansioso, quero, né, que isso seja implementado rapidamente no país inteiro. Para quê? Para que a gente também possa aumentar a resistência em relação ao projeto. Porque o que você vai encontrar são vozes solitárias, isoladas, né? E a propaganda governamental, os espaços nas mídias que são destinados aos gerentes, enfim, aos agentes do governo, são desproporcionais, né? As críticas praticamente elas passam ali despercebidas, né? Quando chegam a algum público, porque a maioria, como eu falei, vocês, os servidores, ou não querem se expor com medo de alguma possível represália, ou de alguma forma prejudicar esse relacionamento com os gestores, preferem silenciar, e aí passa esse discurso da unanimidade cada vez mais consolidado. O contato com os colegas. Eu até brinquei em Natal, porque eu disse o seguinte, olha, eu posso até ver meus colegas, né, do outro lado do muro, mas eu estou com saudade deles. Eles estão lá. Houve uma situação bem inusitada, que uma colega da gente estava lá na agência, né? Mas ela tinha que mandar pelo WhatsApp, olha, ei pessoal, eu estou aqui, viu? Se chegar alguém aí, eu estou aqui. Né? Quer dizer, ela tem que, antes todo mundo, entendeu? Mas, se chegar alguém aí, eu estou aqui na agência, ela tem que informar isso pelo grupo do WhatsApp, porque geralmente trabalha a portas fechadas. Então, é muito complicado. É esse isolamento, né? O individualismo exacerbado, a meritocracia que a gente conversou aqui, né? Que gera essa situação. Então, assim, eu vejo boa parte dos meus colegas, mas eu estou com saudade de trabalhar ao lado deles, né? Porque não há tempo mais para isso. Não há tempo mais para isso. Né? Então, se perde também muito em relacionamento. Vai. Não sei até quando eles vão conseguir ainda passar essa coisa mágica, idealizada da situação, né? Qualidade de vida dos trabalhadores é esse ritmo frenético que eu falei, né? Nos grupos do WhatsApp, principalmente, que a gente tem, e também na conversa dos corredores, há relatos de bons servidores falando de angústia, de preocupação, né? De ansiedade, justamente por conta dessa pressão, de você abrir lá o painel, ter X tarefas, N tarefas pendentes, outras, uma centena que você ainda vai ter que resolver,
Então, no videozinho do João do INSS, lá no início, que circulou aí no meio institucional, ele dizia que o estresse ia acabar. Não, o estresse permanece, por outros motivos, mas permanece. Permanece. A pressão, ela continua e ela é intensa. Quem que vai ajudar aquele que está com 100 processos? Pois é. Quando eu saí de lá, os processos deles não tinham sido remanejados ainda, né? Porque disse que não, a gente vai distribuir para outras APS, não é assim? Só que são os processos simples que vão para as outras APS. Né? Os complexos ficam com o pessoal lá de Mossoró mesmo. Né? Então, esse remanejamento não tinha acontecido ainda. Ele só retratou uma situação bem interessante, que foi o seguinte, ele disse, olha, estava entrando 6, 7 processos por dia para mim. E você, claro, não dá conta disso. Né? Ele reclamou tanto que me parece que mexeram no perfil e estancou aí a distribuição para ele. Parou. Aí ele disse que conversou com outros colegas e disse, ei, assim, ontem entraram 19 processos para mim. Entendeu? Que não tem como. Para onde você vai, você cobre um santo e descobre outro. Aqueles processos que não foram para ele ou para um outro servidor, vão ter que ir para outro. Né? Não saiu dali. Né? Então, a pressão continua. Saiba, ainda não estão acontecendo naquela região, não. Certo? Ainda a demanda é distribuída Mossoró e as APS do entorno. A autenticação, já falei aqui. Questão do LOAS, está sendo digitalizado? Sim, está sendo digitalizado. Só o auxílio-doença que não entrou ainda nessa regra. Marcelo perguntou sobre uma solução prática, né? O que é que dá para fazer nesse momento, né? Como é que a gente pode reagir? Olha, é claro que varia de local de trabalho para local de trabalho, né? E principalmente da maneira como vocês estão organizados e da consciência da equipe de servidores, né? Infelizmente, eu lamento, porque em Mossoró a gente não conseguiu chegar na unidade, principalmente e como enfrentar esse problema. Porque, veja só, você não tem ainda, praticamente não foi regulamentado essa questão das metas, né? Pelo menos lá na minha gerência, ninguém fixou ainda, eu quero X. Não. É claro que, na prática, né, o padrão, né, o parâmetro são as 6, né, 1 hora para cada processo, enfim. Mas não tem nada regulamentado ainda. Só que, ainda assim, infelizmente, boa parte dos colegas resolveram comprar o discurso da gestão, em vez de apresentar uma alternativa, né? Não sei se foi você que falou da questão de, por exemplo, olha, é o seguinte, eu resolvo as pendentes e eu chamo a próxima tarefa, né? Eu puxo a próxima tarefa. No início, nós propomos essa questão. A gente diz o seguinte, olha, vai ter uma nuvem, as tarefas estão hospedadas na nuvem, então vai estar lá uma nuvem com todos os processos virtuais. Você vai puxando as tarefas na medida em que você vai dando andamento aos seus processos. Mas, quando foi posto isso na reunião com a gerência executiva, esse é um outro ponto inegociável. Dá para negociar isso. Entendeu? Então, a gente tem que ficar tratando de detalhes. Eu quero essa funcionalidade assim, eu quero essa funcionalidade desse jeito, no JET, mas isso que realmente interessa não foi acatado, né? O debate interdita a partir daí e ninguém discute. O que foi que aconteceu em Mossoró? Em vez da maioria se organizar para se contrapor a essa proposta, é o seguinte, vocês não aceitam a nossa proposta, mas aí tem colegas que começaram a trabalhar fora do horário normal do expediente, que vieram aos finais de semana, que vieram aos feriados, aí fica difícil, porque, olha, na conversa de segunda-feira, o representante da Tirate disse que o governo ainda vai contratar uma empresa para fazer um estudo de cronoanálise, para saber quanto tempo efetivamente você consegue resolver aquele processo, aquela tarefa. O problema é que, enquanto isso não acontece, eles vão empurrando a quantidade de tarefas de qualquer maneira, né? Mas supomos que essa empresa faça, né, essa aferição. O problema é justamente isso, é que boa parte dos colegas preferem dar suporte ao discurso ficcional da gestão. Se você trabalha além do expediente, você está legitimando essa exploração. Não tem contrapartida nenhuma do INSS.
o que você vai estar produzindo é justamente essa realidade distorcida, que cria falsos padrões e penaliza quem não adere a modelo padrão, a modelo de eficiência, de excelência dos servidores. Então, isso é extremamente prejudicial e isso vem acontecendo em Mossoró. Né? Conversando ali com os colegas mais próximos, a gente vê, olha, é o seguinte, eu estou só dando conta de X processos, mas fulano trabalha à noite em casa, vem aqui no final de semana. Aí quem é a referência para a gestão? É quem faz isso. E quem não adere é penalizado. Há até um constrangimento. Poxa, então você está com um desempenho muito baixo. Mas a gente sabe em quais circunstâncias essas pessoas se destacam. Então você gera padrões distorcidos. Né? Infelizmente, Marcelo, isso está acontecendo em Mossoró. Infelizmente. Como é que... O que foi que eu propus lá? Pessoal, basta trabalhar no seu ritmo normal. Eu não quero que vocês trabalhem menos, ou se esforcem menos, ou se valham de algum tipo de malandragem. Não! Eu só quero é que, o que é bastante difícil, claro, porque com a pressão dessa, as pessoas acabam cedendo e trabalhando num ritmo maior. Mas é isso, se tem 10, se tem 100, mantenham o ritmo normal de trabalho, respeitando as limitações de cada um. O que faltou em Mossoró, e eu espero que vocês possam corrigir, tanto aqui como também em outras APS, é as pessoas pensarem e agirem coletivamente. Isso não aconteceu em Mossoró. Quem não acompanhava o modelo padrão era taxado de retardatário, de baixo desempenho. Então, você cria um bode expiatório ali, para dizer, olha, o problema é seu que está contestando. O problema só pode ser seu, porque os outros dão horas extras para dar conta da demanda, então o problema é seu. Então, tem que pensar e agir coletivamente. Do contrário, nós seremos atropelados novamente por esse modelo de gestão. Naquele videozinho institucional, uma das vantagens apresentadas é a impessoalidade. Ou seja, o cidadão protocola e esse processo vai ser analisado, inclusive, por um outro servidor que o cidadão nunca viu. Então, impessoal. Aí, o que está acontecendo? A colega relatou para mim, na quarta-feira, que ficou assustada porque chegou uma segurada já procurando ela, direcionada. Olha, eu quero falar com fulano de tal. Como assim? Não, eu quero falar com você. Aí mostrou um comprovante que ele imprimiu lá no sindicato rural. No comprovante, tinha a identificação do colega responsável pelo processo. Então, quer dizer, a individualização, as últimas consequências, o pessoal até brincou, né? Disse, olha, vocês tenham cuidado nas redes sociais, excluam os perfis de Facebook, porque daqui a pouco os segurados estão pesquisando lá e vê que você é o responsável pelo processo, ele vai na tua casa. Vai na tua casa. Né? Então, assim, é um problema que eu acredito que seja de fácil resolução, de você fazer esse ajuste, mas era uma coisa que nós, da APS, até pouco tempo, não sabíamos que existia, não sabia que era desse jeito, não. Outra coisa é justamente essa dificuldade de comunicação, e na hora que você vai falar, porque a gente não tem mais telefonista, né? Depois a questão dos vigilantes, os telefonistas, então, a gente é que liga para o servidor, para o segurado, dizendo, olha, está faltando documentação tal, não sei o que e tal. E lógico que quando você vai falar, você tem que se identificar. Então, o segurado grava aquele dali, quando ele retorna na agência, ele quer falar com você, que ligou para ele. Entendeu? Então, geralmente, eles chegam lá e dizem, olha, eu quero falar com o cicrano que ligou para mim. E cadê a impessoalidade? Coisa direcionada, né? É outro ponto que tem que corrigir. Eles até reconhecem, o próprio presidente do INSS reconheceu isso, tem declarações dele em que ele afirma que o projeto INSS Digital, ele nasceu muito mais de uma necessidade em função da restrição orçamentária, né, em função desse contingenciamento de recursos públicos, do que propriamente pela inovação. Ele próprio reconheceu isso. Né? Só que o caminho que ele propõe, essa solução alternativa, o modelo alternativo, não vai resolver o problema. Né? E a gente imagina, ou boa parte dos colegas acabam achando que ele vem como uma espécie de salvador, de que está se contrapondo ao governo. Não, eles são
cúmplices, eles estão unidos no mesmo propósito, que é o desmonte do serviço público e da previdência social, né? Agora, claro, eles têm essa percepção. Logicamente que há algumas declarações chocantes, né, como eu falei a vocês, de que, por exemplo, a gerência lá avalia como positiva, do ponto de vista de renovação, né, dos quadros, como se isso fosse acontecer, a aposentadoria de milhares e milhares de servidores, porque vai enxugar, ou que, em função disso, a gente tem mão de obra ociosa, né, que o maior problema é porque nós teríamos mão de obra ociosa na instituição, e é por isso que nós não damos conta. Se a gente enxugar o número, o quantitativo de servidores, aí nós seremos mais eficientes. Essa é a lógica de Mossoró, infelizmente. Infelizmente. Essa é a lógica. Então é isso, pessoal. Eu agradeço por demais o convite de João Paulo, de toda a turma do Sindipreves Santa Catarina. Agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês de estarem aqui até esse horário, né? Realmente vocês são uns heróis, porque estarem aqui até esse horário, acho que desde 9 e pouco, né, que a gente está conversando. Agradeço demais também aos colegas lá do Rio Grande do Norte, do Sindipreves RN, que me confiaram a missão de vir aqui conversar com vocês. Muito grato, e que nós possamos continuar nessa luta, mais unidos do que nunca, porque é só a via coletiva da unidade que nos levará a um futuro melhor. É muito importante a gente estar fazendo essa discussão aqui hoje, né? Porque, como todo mundo pôde notar nesse debate todo que a gente fez, a gente está lidando com um projeto político travestido de discurso técnico, né? O que é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Por isso que ele é comprado muitas vezes pelos nossos colegas. É um projeto político aí que se coloca na adequação desse problema estrutural, com essa proposta, né? Falsa proposta de adequação a um problema estrutural, e, na verdade, está só reforçando essa lógica produtivista que a gente vem tentando combater em todos esses anos de luta sindical, né, de mobilização da categoria, e que, inclusive, fizemos uma greve muito grande em 2015, e uma das principais lutas, né, uma das principais bandeiras dessa greve foi tentar transformar essa lógica de trabalho, né, acabar com essa lógica produtivista de trabalho, principalmente representado por essa grande gratificação produtivista que a gente tem, e, né, pelas metas da jornada de 6 horas. E agora, um projeto desse vem intensificar, né, essa lógica produtivista, vem intensificar com novos mecanismos de controle, né, novos mecanismos de pressão. Então, muito bom, muito importante a gente estar fazendo essa discussão aqui hoje. Em nome do Sindiprev Santa Catarina, a gente agradece a presença do Lênin e a presença de todos aqui, e que de tarde a gente possa fazer uma assembleia à luz dessa discussão que a gente fez aqui de manhã, que a gente possa pensar quais instrumentos que a gente tem para lidar com essa realidade, como que a gente vai estar se organizando e se mobilizando nesse momento tão difícil aí da nossa luta e da nossa organização.